noite, este é o Jornal da Record. E estas são as notícias mais importantes do dia. A Volks ameaça demitir 10 mil empregados se metalúrgicos não aceitarem redução de salário. Fernando Henrique garante a empresários ingleses que não muda a política econômica brasileira. Recorde de assaltos a bancos em São Paulo. O ácido retinóico pode deformar bebês de mulheres que usam o produto para embelezar a pele. O Cruzeiro perde a disputa pelo título mundial de clubes. Violência e quebra-quebra em mais uma rebelião no Instituto para Menores Infratores do Rio. Eles tocaram fogo num dos pavilhões e enfrentaram a polícia com pedras e barras de ferro. 10h30 da noite. Os internos da escola João Luiz Alves para menores infratores se rebelam pela segunda vez em 15 dias. Eles botam fogo em colchões e ameaçam abrir o gás para explodir tudo. O incêndio atinge um dos pavilhões. Os internos estão fora do controle dos agentes de segurança. Os bombeiros têm dificuldade para combater o fogo dentro da escola. O batalhão de choque da Polícia Militar é recebido com barras de ferro e pedras. Os policiais dão tiros para o alto. De madrugada, aparecem os primeiros feridos. Este funcionário é intoxicado pela fumaça. Um policial é atendido na ambulância. Alguns internos feridos são retirados da escola pelos próprios colegas. 9 são levados para o hospital com ferimentos leves e 47 conseguem fugir. 3 pavilhões são totalmente destruídos. A situação só volta ao normal às 4 da madrugada. Mas os policiais do batalhão de choque só deixam a escola de manhã. Dos 47 internos que fugiram, apenas 3 foram recapturados. Eles prestaram depoimento na delegacia e disseram que a rebelião foi planejada por outros 2 menores. Segundo a polícia, esses 2 são acusados de matar um PM durante um assalto há 3 meses. Eles conseguiram fugir. Entre os que ficaram, 11 são maiores de idade. Quando eram menores, cometeram todos os tipos de crimes: assassinatos, estupros e assaltos. A direção da escola decidiu levá-los para a delegacia. Eles foram autuados por formação de quadrilha, lesões corporais e destruição do patrimônio público. Os processos vão ser encaminhados ao juizado de menores e eles podem ser transferidos para um presídio. Se o juiz não aceitar a transferência, eles podem cumprir a pena no próprio reformatório e depois voltar para as ruas em liberdade. Olha, é preciso baixar a maioridade penal de 18 para 16 anos. Hoje, se não tiver 18 anos, é totalmente impune. O Código Penal é de 1940, tem mais de 50 anos e o mundo nesse tempo mudou muito, inclusive os jovens mudaram. Uma jovem de 16 anos hoje sabe muito bem distinguir o bem do mal. Nunca tantos bancos foram assaltados em São Paulo como agora. Os banqueiros culpam a polícia culpa a segurança das agências. E nesse jogo de empurra-empurra, o medo toma conta dos funcionários. A entrada discreta, o anúncio do assalto, a correria. E lá se vai, em questão de segundos, todo o dinheiro da agência. 1.500 agências bancárias já foram assaltadas de janeiro até agora no estado de São Paulo. Uma média de 5 assaltos por dia. Se esse ritmo for mantido, 97 deve superar o recorde de 1.571 assaltos registrado no ano passado. A pesquisa da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo revela que na guerra entre assaltantes, bancos e polícia, os ladrões têm levado a melhor. Além da fortuna roubada dos bancos todo ano, os ladrões estão se armando cada vez mais. No ano passado, 2.260 armas dos vigilantes foram parar nas mãos dos assaltantes. Este ano, até o mês de setembro, os ladrões já faturaram nos assaltos 1.972 armas a mais. Enquanto isso, os bancos alegam que investem pesado em segurança e dizem que o que falta é mais polícia. Quanto mais ostensivo for
o policiamento, menos problemas de segurança nós teremos. A polícia diz que faz o que pode. Todo o efetivo do DEPATRA está na rua fazendo policiamento e à medida que consegue, prende as pessoas. O número de prisões, o número de custodiados na delegacia esse ano foi enorme. Para o presidente do Sindicato dos Bancários, a falha está no esquema de segurança das agências. Eu acho que nós precisamos de mais portas de segurança com vidro à prova de bala, com detetor de metal bem regulado, com vigilantes bem treinados, mais vigilantes, para poder gerenciar esse acesso de pessoas às agências e também uma política de prevenção. É claro que tem, inclusive, no fundo, a questão social. Mas o cumprimento das penas no Brasil é uma brincadeira e nós não temos uma polícia preventiva de qualidade. Investigativa nem se fala. Afinal de contas, onde é que está a prometida reforma de polícia de que tanto se falou logo depois do caso dos PMs de Diadema? Já esqueceram de tudo e vai acabar não acontecendo nada. A seguir, o ácido retinóico usado em produtos de beleza pode ser um perigo para a saúde da mulher. E o Cruzeiro perde para o Borussia Dortmund na decisão do Mundial de Clubes de 98. A França, dona da casa, fica como cabeça de chave do Grupo C. A Alemanha, Itália, Argentina, Espanha, Holanda e Romênia vão encabeçar os outros 6 grupos do Mundial. O sorteio das chaves está marcado para depois de amanhã em Marsella, na França. Daqui a pouco, greve paralisa mais da metade das empresas de ônibus de São Paulo. E um grupo de sem terra invade a sede do INCRA em Brasília. Sobre a taxação diferenciada da renda fixa para investidores nacionais e estrangeiros ameaçava a votação. Alguns juristas consideraram que a diferença de tratamento das aplicações era inconstitucional. Para o relator Roberto Brant, não há inconstitucionalidade. O imposto de renda no Brasil sempre distinguiu residentes e não residentes. Inclusive, antes da medida provisória, já na renda fixa mesmo já havia diferença. Os residentes pagavam 15 e os não residentes pagavam 10. Nós só estamos mudando da diferença de 10 para um, 15 para outro, nós estamos mudando 10 para um, 20 para outro. Mesmo achando que o governo tem maioria, a oposição insistia hoje em evitar o aumento do imposto de renda para a pessoa física. Segundo o líder do bloco de oposição, as mudanças negociadas entre a equipe econômica do governo e os partidos aliados foram cosméticas. A base do pacote continua mantida, que é taxar a classe média e os trabalhadores e deixar o sistema financeiro e os ricos fora de qualquer taxação. A medida provisória que será votada hoje, ela é melhor do que aquela inicial proposta pelo governo. Os aliados do governo no Congresso esperam aprovar todas as 8 medidas do pacote fiscal ainda hoje. 7 delas já passaram pelas comissões especiais. A mais polêmica, do imposto de renda, vai direto para o plenário e se tornou prioridade. Os líderes inverteram a pauta para garantir que ela seja a primeira a ser votada. Já mobilizamos a bancada do PMDB estará aqui, dos demais partidos, e nós aprovaremos todas as medidas referentes ao ajuste fiscal. E a sessão do Congresso para a votação do pacote já começou. Ao vivo de Brasília, o repórter Otávio Nunes tem os detalhes. Boa noite, Otávio. Boa noite, Boris. O que o governo queria, ele já conseguiu. Apesar dos protestos da oposição, o requerimento para inverter a pauta da votação foi aprovado sem dificuldades. Nesse momento, a MP do imposto de renda já está em discussão no plenário. No começo da sessão, os parlamentares discutiram vários pontos do pacote. Mas o relator da medida provisória do imposto de renda, Roberto Brant, usou a tribuna para defender o aumento do imposto de renda. Nesse momento, existem 434 parlamentares no plenário. O governo precisa da maioria simples para aprovar a mais polêmica das medidas provisórias. Metade dos votos, mais um. O presidente do Congresso, Antônio Carlos Magalhães, já anunciou que a intenção é votar todas as 8 medidas do pacote de ajuste fiscal ainda hoje. Se isso não for possível, a votação continua na próxima quinta-feira de manhã. É com você, Boris. Obrigado, Otávio. A balança comercial teve o segundo maior déficit do ano em novembro. O déficit foi de 1,265 bilhões de dólares. As exportações somaram 3,974 bilhões de dólares. As importações ficaram em 5,239 bilhões de dólares. O déficit acumulado no ano atinge os 7,886 bilhões de dólares. Salete, por que esse retrocesso na política econômica brasileira?
Além do discurso na Confederação Britânica da Indústria, o primeiro dia da visita oficial do presidente ao Reino Unido também teve muita festa e pompa. A reportagem é da enviada especial do Jornal da Record a Londres, Cristina Lemos. Na plateia, 250 industriais e investidores britânicos e, com a palavra, um presidente com tudo por dizer. Fernando Henrique começou sendo direto. O Brasil não vai andar para trás, promete o presidente. O único rumo é o da estabilidade econômica e do real. Ainda que com isso seja preciso aumentar um pouco os juros. Só um pouquinho, diz Fernando Henrique. No capítulo da privatização, o presidente formalizou o convite aos ingleses, que aproveitem as oportunidades nos setores de telecomunicações e petróleo, porque até o ano de 2010, segundo Fernando Henrique, o Brasil vai estar entre as 5 maiores potências econômicas do mundo. Foram tão demorados os aplausos que Fernando Henrique se levantou para agradecer. O presidente do Banco Central, Gustavo Franco, não fez discurso para inglês ver. Impressionou sendo o mais técnico possível. Enfrentando a crise do jeito que ela tem que ser enfrentada, fazendo o nosso dever de casa, os investidores internacionais rapidamente retomam a sua atividade num caráter de normalidade. A nota desafinada veio do presidente do BNDES, Mendonça de Barros, prevendo um crescimento para a economia brasileira ainda menor para 98 que os 2% já anunciados. Reduzindo a taxa de juros, nós ficamos com uma taxa de juros intermediária, o que permite esperar um crescimento do PIB médio no ano da ordem de 1,5%. Mas a essa altura, a cena já não era mais econômica. Sob um frio de 4 graus, aqui começa a visita oficial do presidente Fernando Henrique Cardoso ao Reino Unido. Este é o Horse Guard Parade, o local onde a rainha recebe os convidados oficiais. A partir deste ponto, começa uma verdadeira maratona de cerimônias e acontecimentos em que o Brasil estará no centro das atenções, combinando o formalismo e o tradicionalismo britânicos e o esforço do lado brasileiro de transmitir uma boa imagem do país para o mundo e a comunidade europeia. A imagem é histórica, embora não houvesse público para ver. Realeza é realeza. A Rainha Elizabeth, aos 71 anos, encarnando a elegância e a fleuma inglesas, recebe o primeiro presidente brasileiro a visitar a Inglaterra em tempos de democracia. Dona Ruth chega a fazer uma reverência diante da rainha, protocolo regiamente obedecido. E o Reino da Inglaterra ouve o hino nacional brasileiro. Na partida, nada de limusines, nada de modernidade. Rumo ao Palácio de Buckingham, o transporte foi de carruagem real. Enquanto a equipe econômica capricha no discurso técnico para convencer os ingleses, o presidente Fernando Henrique faz o trabalho discreto. Teve hoje encontros reservados com homens-chave da economia britânica, como o presidente da P&O, uma construtora e administradora de portos que está de olho nos mares brasileiros, e também com o presidente da maior companhia de eletricidade do mundo, a National Grid. Depois disso, festa. Um banquete no Palácio Real para 170 convidados.